É o Estado que vai dizer o que é o que não é. Essa que é uma outra característica da China, né? Ó, 13 mil pessoas ao vivo. 13? 13 mil pessoas ao vivo. A cara boa do Elias ali, mano. Fala 13, ó. Mas, Eu ó, não sou petista, tá? o Pedrão falou que só tem 3 mil likes aí, gente. Então vamos dar like aí, vamos compartilhar. Porque cada like seu o YouTube entrega aí de 5 a 10 pessoas. Essa live aqui tem um potencial aqui de ficar com mais de 20 mil pessoas ao vivo. Então dá o like aí, vamos compartilhar isso aí, porque que aula que tá rolando aqui, É né, verdade. gente? E já aproveitando a aula, tem uns QR Codes aí. Vocês vão observando, se puder, já clica nesses QR Codes aí, que são sempre uma oportunidade de vocês ganharem alguma coisa na vida. Cobori, você que leu o livro do Elias, assim, qual a maior dúvida que você teve com o livro que você gostaria de aproveitar o Elias aqui pra esclarecer pra você? Nossa! Cara, o livro do Elias é um livro muito denso, assim, muito bem estruturado, muito bem escrito, com uma pesquisa assim, fantástica de várias, né, literaturas, como deve ser, acho que um livro. Não é só porque eu gosto e admiro, que eu falei isso no início, é um dos poucos livros. A biblioteca é grande, tá? Tem mais de 500 livros. Eu devo ter uns 15 livros que eu tenho uma quantidade grande de anotações. Geralmente esses livros que eu cito é porque eu já li até mais de uma vez, né? E o livro realmente do Elias, assim, é um livro de tão denso que tem muitas... Mas não é porque eu dou, é porque são itens ali que eu achei extremamente interessante, anoto para depois... Vai buscar referência, velho. Porque, assim, meu cérebro funciona de uma maneira meio estranha. Às vezes eu tô, do nada, assim, eu lembro de uma coisa e falo, putz, isso aqui liga com aquilo que eu vi num livro tal. Aí eu vou lá e abro putz, é isso mesmo, entendeu? E aí dali surge uma nova constatação, né? Então por isso que eu sou das antigas, eu gosto de anotar, assim. Eu não acostumei a fazer isso no Kindle, né? De anotar, assim. Eu gosto do papel ainda. E aí a primeira metade do Elias, do livro do Elias, ele é muito mais a parte teórica, né, da fundamentação dessa nova formação econômica e social da China, e depois na outra metade ele destrincha esse modelo chinês, né? Então é um livro que eu admiro muito. Pela propaganda, viu? É um livro, para quem não leu, para quem quer entender China, obviamente é um livro denso, mas não, digamos assim, chato de ler. É um livro, pelo menos eu gostei muito de ler. Tem livro que é muito chato de ler. O livro do Elias não é muito chato para quem quer entender realmente desde o início, né? Porque as pessoas têm muita dúvida na China, muito esse preconceito. Não, lá é capitalista, lá é capitalista de Estado, não é? Então, assim, é um livro que realmente tira essa dúvida da sua cabeça. Eu tinha essa dúvida antes de ler o livro do Elias, né? Sobre o modelo chinês. Li vários outros livros sobre a China, mas o do Elias ele explica bem a teoria do valor, formação econômica e social, modo de produção, ele vai... E, obviamente, a pessoa tem que ter a cabeça aberta, não tem que ser esses cabeças de bagre que fica criticando modelo socialista, Karl Marx, sem ter lido, né? Então, para quem leu, por mais que não concorde com o que leu sobre o Capital do Karl Marx ou várias outras literaturas, e tem curiosidade de entender, ele vai entender, né? Pela estruturação que o Elias fez no livro. E o Elias está falando dessa parte final aí que, na verdade, não é dúvida, assim, me dá muitos insights, né? Eu tive muitos insights ao ler o livro do Elias. E um dos insights que até vocês discutindo aqui me veio na cabeça é justamente porque o sistema, pelo menos o que eu entendi no livro, o sistema financeiro estatal na China, como tudo, talvez, na estrutura socialista, ele não é feito em si para dar lucro, por si só. Porque isso é do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro existe para gerar retorno para ele mesmo, o capitalista. O sistema financeiro estatal na China, pelo que eu pude depreender, ele é um sistema tão eficiente, mais eficiente até do que o sistema capitalista, mas justamente porque ele não existe por si só. Ele existe para financiar os outros setores da economia a crescer. Então você imagina o insight que eu tive aqui agora. Você imagina se no Brasil você pegar o sistema financeiro, o quanto eles não geram de lucro todo ano. Nossa. Talvez mais de 100 bilhões, né? Dá bem mais do que isso. Uma instituição aí né? gerou 60 bi, Então, esses 100 bilhões está indo, teoricamente, para os acionistas desses 5 bancos, inclusive Banco do Brasil. Acho que talvez não, mas Banco do Brasil. 4 bancos, sendo um estatal, esse lucro todo está indo para acionistas dessas empresas. Então, são bilhões, mais de 100 bilhões, que está sendo retirado da economia, da sociedade, para acumular na mão de poucas pessoas, poucos acionistas, né? Você imagina que na China não é assim. Primeiro, ele não teria esse objetivo de extrair mais de 100 bilhões de lucro. Se tiver um lucro
normal, como qualquer outro negócio, ou até, porque eu sempre brinco assim, empresa estatal não é feita para dar lucro. Empresa estatal é feita para prestar um serviço para a sociedade, né? Mas digamos que o sistema financeiro no Brasil fosse estatal como na China e não gerasse todo esse retorno. Quer dizer que ele teria deixado 100 bilhões na economia. E esses 100 bilhões poderiam ser mais produtivos na mão das empresas, inclusive, que os bancos ajudam a financiar. E outra, os bancos financiariam também setores com investimento que realmente traz retorno para a economia no longo prazo. Por isso que eu falo, quem faz investimento no longo prazo é o Estado. Nenhuma empresa faz investimento no longo prazo. Não quer, por uma questão matemática. É lucro rápido. Você faz uma análise de viabilidade econômica, você tem 10 projetos. Tem um que dá retorno em 40 anos, outro dá retorno em 20, você vai investir em 20. De 20. E o pior que não é isso, né? Você Fator pega esses 20 risco. e tem 5 ali que dá retorno em 5 anos. É o Os de caras cinco. investem naqueles de 5. Até porque quando você faz uma estrutura de análise de viabilidade econômica, não é só capital próprio. Você vai lá atrás de um fundo de private equity, não sei o quê. Os caras, não, eu vou pôr dinheiro no negócio. Mas o cara quer ver qual que vai ser o retorno e qual prazo. Então, os investimentos de longo prazo, que geralmente geram benefício na economia como um todo, no longo prazo, é quem faz o Estado. Então, esse grande salto que a China deu com os planos quinquenais é porque ele estava olhando lá na frente. Ele não estava olhando daqui 3 anos, daqui 5 anos o que ia acontecer. Ele estava olhando lá na frente, daqui 40 anos, como é que eu quero estar. Que aí é o que eu corroboro 100% com o Elias, que o Brasil, a gente não tem um projeto de nação, a gente não tem um plano de desenvolvimento, um plano de país, com o que o Brasil quer ser daqui 30 anos. Pergunta para qualquer político. Ele não vai saber te responder, porque ele não tem, ele tá olhando só daqui 2 anos. Cara, daqui 4 anos, na próxima eleição. Eu acho isso inacreditável, plano assim. É como se você tivesse uma visão além do alcance, você conseguir planejar algo para 40 anos com tanto de variável, assim, sabe? Eu reconheço minha limitação, tô acostumado com coisa de 2 anos, 3 anos, né? Como que isso é possível? Tem tanta coisa que pode atrapalhar e mesmo assim você faz um projeto de 30, 40, 50 anos e dá certo. Planejamento é tudo. Não é somente isso, porque o que envolve a China também envolve outros casos, envolve os Estados Unidos também, também em grande medida os americanos são uma economia planificada, né? Aqui cá entre nós aqui é financiarização sim, mas existem setores da economia americana que operam de forma planificada. Né? Elon Musk, por exemplo, a DARPA, que é uma agência de financiamento de alta tecnologia, isso é Estado e planejamento. A Alemanha. Mas o caso da China, que é o caso que eu estudo, é o seguinte, eles mobilizam a inteligência da sociedade em torno de grandes projetos. Né? Então a China, por exemplo, tem hoje cerca de 2 milhões de pessoas que trabalham para o planejamento de longo prazo, né? A partir do quê? Da análise de projetos. Né? 2 milhões de pessoas. Tipo uma organização de desenvolvimento. É pra o que acontece? isso, né? Então eles têm que gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Esses 2 milhões de seres humanos, o que eles fazem? Eles passam o dia inteiro buscando meios e maneiras de como se gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, você mobiliza a nata da inteligência da sociedade para a solução de problemas, de contradições que a vida vai te colocando diante de você. Então, uma das diferenças que eu coloco no concreto entre capitalismo e socialismo também é essa. O socialismo hoje, né, que é o caso chinês, ele é capaz de mobilizar o que há de mais brilhante da sociedade chinesa em torno do quê? De como solucionar as contradições que o processo de desenvolvimento vai impondo a cada giro do parafuso do ciclo do processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão do desemprego estrutural causado pela introdução de novas tecnologias, né? Antes da introdução dessas novas tecnologias, já tem gente pensando em como solucionar as contradições que a introdução daquela nova tecnologia vai gerar na sociedade. Né? Então, é uma economia orientada, como disse o José Cobori, não é para o lucro, é orientada para a construção de bens e serviços para a sociedade. O exemplo que a gente sempre dá, que é o clássico, né? A China constrói em 20 anos 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Se eu não me engano, dá um Google se for caso aí, o preço do quilômetro de cada linha de trem de alta velocidade é 7 milhões de dólares. Então a China tem um sistema, por exemplo, de subsídio para esses trens de alta velocidade que é prejuízo, que é imenso. Que aqui no Brasil teriam que privatizar, teriam que trair toda essa... O metrô de Xangai, por exemplo, que é o maior metrô do mundo, disputa com o Pequim, 580 quilômetros de linhas de metrô, a passagem custa, por exemplo, 1 yuan,
na bilheteria, só que o custo por estado é de 4, ou seja, 3 é subsidiado. No Brasil isso é escândalo, né? Tem que virar lá na China não. Por quê? Porque não é orientado ao lucro e é público, ou seja, o sistema financeiro é público que cria moeda pública, que é a moeda fiduciária, né? Então, a forma como os chineses encaram a moeda também é diferente, né? Ou seja, a moeda é um bem público. E como bem público, a moeda ela tem que entregar bens e serviços para a sociedade. Nós enxergamos a moeda de uma outra forma aqui no Brasil, no capitalismo. A moeda não é vista como bem público, né? Ela não é funcional, como diz o Aberlane das finanças funcionais, né? Então, acho que essas diferenças é que vai demarcando o capitalismo e o socialismo e que vai demarcando as razões da China estar à frente dos Estados Unidos em muitos ramos de atividade. Enfim, você vai para a China, se eu não me engano. Nós vamos. Não sei se o Cobori já foi ou vai. Não, se a gente bater 600 mil inscritos, a gente vai, mas a gente tá dependendo Inclusive, já da se galera. inscreve no aí. canal. Eu acho que vocês vão para lá e vocês não precisam. Eu falo para as pessoas, não acreditem no que o Cobori fala, não acreditem no que eu falo. Vão lá e confiram. E cheguem na China. Faço aqui uma paródia, né? Coloca uma venda nos olhos, vai para uma estação de trem e compra uma passagem para qualquer lugar. De forma aleatória. Você vai chegar naquele lugar, você não vai ver mendigo, você não vai ver polícia na rua, não vai ver cracudo, você não vai ver as misérias que nós vemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc, etc. Né? Enfim, vão para lá, não confiem no que eu falo não, tá? Vão para lá e confiram. Deixa o Cobori falar. Claro. Deixa eu só, que eu lembrei aqui de uma dúvida, assim, não é dúvida, um aprofundamento maior do livro da Elias aí, porque eu acho que a China evolui tão rápido que depois que você escreveu o livro já deve ter bastante evolução. Uma coisa que eu achei super interessante no seu livro, Elias, é quando você fala dos macro setores produtivos e dos macro setores naturalmente improdutivos, né? E o que é improdutivo, saúde, educação, e você citou um exemplo aí de transporte público, eu acho que ele não deveria ser tratado como um setor que tem que dar lucro. Eu fui até num podcast de um sindicato lá dos metroviários do DF, do Distrito Federal, e lembrei também da privatização do metrô aqui em São Paulo, né? Aqui não, a gente tá em Minas, lá em São Paulo. E aí eles perguntando, né, a privatização do metrô, que tem que dar lucro, eu falei, gente, transporte público não é para dar lucro, transporte público é custo. É um custo que tem que ser bancado, né? Ou pelo Estado ou pela empresa, não pelo trabalhador. Porque eu até brinco, né? Eu vou de carro daqui no meu trabalho. Se eu tenho um carro, eu vou de carro daqui no meu trabalho. Eu não quero ter lucro com o meu custo, né, de ir daqui para o trabalho. E daqui para o trabalho, o meu transporte é custo. Para aquela trabalhadora que precisa utilizar o transporte público, é custo. Né? A gente não pode, quando você privatiza, aí a empresa quer dar lucro. Não, o Elias deu um exemplo aqui, transporte na China se desenvolveu tão rápido e é subsidiado pelo Estado, porque o Estado sabe que aquilo é um custo que tem que subsidiar, sim, porque o trabalhador tem que chegar no trabalho, e aí lá no trabalho as empresas precisam gerar os retornos que elas se programaram para gerar, mas nunca colocando o transporte para ter lucro. E isso dito, quando eu vi no seu livro, Elias, sobre os macro setores, eu vejo essa contradição do capitalismo, né? E a China talvez já comece a passar quando ela começa a já mandar setores, teoricamente, que não dão tanto retorno para outros países ali do Sudeste Asiático, né? Porque talvez isso já não seja tão competitivo produzir na China. E esses movimentos, eles vão continuar sendo feitos. Talvez a última fronteira do capitalismo, que eu acho que é quando o capitalismo vai ser realmente superado, é quando chegar na África, né? Que a China já está fazendo todos os acordos. A África ainda é o continente mais atrasado no planeta Terra, mas quando o continente africano começar a chegar mais ou menos no estágio que estaria talvez hoje o Sudeste Asiático, o capitalismo vai perder, não tem mais nenhuma fronteira para ele começar a transferir essas indústrias low-tech, middle-tech, que teoricamente em algum momento fica improdutivo. Alguém tem que subsidiar aquele setor, né? E aí eles dão bem o exemplo que é bastante didático, é setor de saúde, setor de educação, é naturalmente o setor produtivo. É uma coisa que a gente tem que colocar dinheiro sem visar retorno, né? Na China, como é que eles estão fazendo esse subsídio cruzado, sei lá, do macro setor produtivo para o improdutivo, para que ele continue sobrevivendo, porque ele é necessário, né? A intermédio, vamos lá. Quando nós começamos a escrever esse livro, a pensar o livro é de 2021, foi escrito em 2019, só que nós estávamos pensando nesse livro desde 2013.
eu e o Alberto Gabrielli, falecido inclusive. Nós observamos um alto nível de abstração que o Capital de Karl Marx, ele descreve uma economia baseada em 2 setores, o produtivo e o improdutivo, né, que já foi explicado aqui pelo Zé Cobori. O produtivo é aquele que gera valor, né, que ele gera valor, né, valor de uso, valor de troca, e o produtivo é aqueles que geram a riqueza espiritual de uma sociedade, vamos dizer assim, que é biblioteca, que é hospital, que é isso, enfim. É um bem comum, teatro, né? Exatamente. O Marx, no livro dele, na Crítica ao Programa de Gotten, que ele fala, que ele vai mais longe na teorização sobre o socialismo, ele fala no seguinte, que o setor improdutivo, ele depende do quê? Do excedente do setor improdutivo, do setor produtivo, né? Então, esse setor produtivo vai depender da geração de excedente de setor. Então, o socialismo, em grande medida, vai ter como tarefa histórica a construção de um grande setor produtivo da economia. Porque ao construir um grande setor produtivo da economia, ele vai construir as condições para a geração de excedente para o financiamento desse setor produtivo. Então, esse financiamento, essa transferência intersetorial de recursos é feito pelo sistema financeiro. Né? É pelo sistema financeiro e diretamente pelo Estado via orçamento público. Né? Então, esse processo. Em relação à África, eu podia ficar falando disso até amanhã, que minha cabeça também fica... Em relação à África, Zé, uma outra diferença entre capitalismo e socialismo que eu trago hoje, porque já estou saindo um pouco da questão da abstração, do socialismo é X, Y, Z, não, acho que tem que mostrar no mundo real. O capitalismo hoje, em seu estágio atual financeirizado, ele exporta miséria, crise, instabilidade, rima mista, que ele já deu exemplo aqui. Isso é o capitalismo hoje. O socialismo ele exporta prosperidade. Então a China, quando ela investe fora dos seus territórios, ela está levando prosperidade para aquele país. Via uma indústria que está indo para outro lugar, uma ferrovia, uma ponte, hospitais como na África, escolas, ou seja, outra diferença. Eu acho que aí também, Zé, que aí você tem razão. Cara, é muito genial, né, cara? É impressionante, né? Vocês são. Não, ele é que ele não tem essa... Tá louco? Ele é outro... Cara, para eu poder elaborar um raciocínio, eu vou ter que ler... Ele é outro planeta. Eu acho que na medida em que a China for exportando essa prosperidade para o resto do mundo, vai deixando cada vez mais claro os limites do próprio capitalismo. Aí tem a dialética desse processo, que é como que os países receptores de investimentos se comportam diante da China. E aqui no caso do Brasil fica isso, ou seja, será que nós vamos construir um projeto nacional que nos capacite a observar a China estrategicamente, ou vamos continuar como estamos, né, olhando a China somente como um provedor de lucro imediato para o setor do agronegócio e outros setores da economia. Eu acho que essa é a grande contradição que envolve, para voltar para o Brasil, né, sair da China, é isso. Mas aqui, a China vai fazer um grande investimento, foi liberada agora a ferrovia, aqui dentro da China, aqui dentro do Brasil. Na sua visão, então, do que a China exporta, né, de produtos, que é oportunidade de desenvolvimento, de capitalização das pessoas, essa é talvez uma das grandes obras que o Brasil vai ter. Você acha que o Brasil está pronto para receber isso aí? Porque um dos medos que eu vi que a galera tem é de não ter, por exemplo, mão de obra pronta para ajudar nesse projeto aqui. E essa mão de obra tem que vir de fora. A bioceânica, que é aqui, você está se referindo à ferrovia bioceânica. Isso, vai cruzar. O que vai ser feito agora é um estudo de viabilidade econômica, tá? Para isso. Agora, eu posso te antecipar, porque eu tenho amigos na China, tenho fontes chinesas, etc, né? Mantida a atual legislação do Brasil, seja ambiental, não estou falando mal do meio ambiente, não, pelo amor de Deus, tá? Mas mantida a atual legislação brasileira, e que regula esses grandes investimentos, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai demorar mais ou menos 25 anos para essa obra ficar pronta. Então, sério, mano? Não, isso é senso comum em qualquer pessoa que trabalha com isso. O que os chineses estão buscando de alternativa talvez não fazer essa ferrovia e dobrar a aposta na via naval. Marítima não, via Atlântico, né? E para isso vai fazer pequenos corredores de exportação dentro do Brasil. Ou seja, o que eu sou a favor, mas o Brasil tem que buscar ferrovias que conectem o nosso mercado interno, que hoje estão nosso mercado também. Nosso mercado interno está... As infraestruturas que ligam o mercado interno brasileiro estão destruídas. Mas não seria uma oportunidade a gente buscar, sei lá, entendimento sobre como eles fazem isso? Porque eles têm sucesso nessa área. A questão é a seguinte, falta para o Brasil
uma sofisticação estratégica de quem controla o Estado brasileiro hoje para pensar as coisas nesse nível que você está colocando. Isso demandaria uma negociação com os chineses de 3, 4 anos, não de 3 meses. Porque não é fácil negociar com os chineses. Então, para isso, tínhamos que ter uma sofisticação. Mas é duro, né? A vida é desse jeito. É negócio, né? Eu acho que a grande questão que envolve o Brasil hoje é a falta de um pensamento estratégico sofisticado que pense o país em nossas relações com o mundo e com a China em particular em um nível elevado, coisa que não existe hoje no Brasil, infelizmente. Você quer falar alguma coisa aí? Vou só refazer aqui. Você sabe que minha chefe lá fala. Na realidade, eu ia entrar na geopolítica, eu não queria entrar nesse momento, mas só para refazer o que eu falei da África. A África, na realidade, é o continente mais atrasado porque foi colonizado. Né? Eles foram sempre explorados. Né? Isso. Então, ele sempre foi dividido pelo velho mundo europeu e depois pelos Estados Unidos, inclusive, colonizou um país na África. Então, a África foi literalmente, né, dividido lá, num acordo lá em Berlim, entre a França, a Inglaterra, Bélgica, inclusive os Estados Unidos, vários países europeus colonizaram a África. A gente sabe disso, nós fizemos parte desse mercado consumidor de escravos, né? Sim. Então eles colonizaram para extrair todos os recursos naturais que existiam na África e, infelizmente, capital humano, pessoas, né, escravizar. Então o continente africano sempre foi colonizado e por isso ele sempre foi o mais atrasado. Por que eu falo da geopolítica? Nessa hipocrisia que a gente vê agora nessa discussão geopolítica de algumas figuras aí que se dizem entendidos de geopolítica e esquecem várias partes da história para explicar o que realmente aconteceu. Por que eu falo isso? Agora você vê os Estados Unidos e a Europa fazendo meia-culpa mais ainda com essa visão colonizadora, fazendo essa crítica na China. Todos esses países, se a gente olhar o mapa, eles entraram na África, extraíram toda a riqueza, inclusive de seres humanos. Saqueou o continente todo e foi embora. E agora está indo a China fazendo acordo com a África. Reconstruindo. Então, enquanto uns destroem, outros constroem pontes. A China fez um acordo com as 53 nações africanas quando Israel e Estados Unidos estavam bombardeando o Irã. A China estava lá fazendo acordo com as 53 nações africanas, oferecendo projetos de infraestrutura, oferecendo financiamento e abrindo o mercado chinês para tudo que for construído lá eles poderem vender para a China. Obviamente a China tem interesse econômico, só que é um acordo de cooperação. Ele não está colonizando os países, não está obrigando eles a fazer nada que eles não queiram. Respeitando todas as leis de cada país. A cultura. Qual é a regra, história, né? Eles perguntam a regra para jogar. É um ganha-ganha. É bom para você, é bom para mim, porque eu preciso de gente fornecendo, eu vou abrir meu mercado para você poder desenvolver o seu e vender para mim. Então, quando a gente fala de geopolítica, as pessoas esquecem a parte da história que não ajuda no discurso deles, né? E ataca a China como se a China fosse uma ditadura, né? O que você mais vê eu falar, ditadura, tá explorando. Aquilo, acho que foi até quando eu fui a primeira vez. Não, a China não é imperialista. Cara, da onde é que eles tiraram essa ideia que a China é imperialista? Que a China faz parte de um sistema imperialista. Que a China coordena um sistema imperialista. Isso é mais um espantalho, né, cara? Eu vi num filme do Rambo isso aí, mano. Então, o que a gente... Você sabe que no filme do Rambo é engraçado, né? O soft power, né? Eles vendem essa cultura. Bertinho totalmente manipulado. Só fazendo uma piada aqui. Quando prenderam o cara lá que era o responsável aqui da tentativa de golpe, o cara que é responsável pelo grupo de tortura psicológica, sei lá. A Polícia Federal chegou na porta dele e desmaiou. Lembra? Sim, exatamente. Aí você fica imaginando, eu lembrei da piada, porque você fica imaginando o Rambo, né? Ficar sendo torturado.